Seja muito bem-vindo ao sexto encontro. Hoje nós vamos falar sobre precificação e contrato. Nós vamos abordar esse tema hoje que é muito importante para todos os gestores que começam, que fazem marketing para negócio local e para qualquer outro tipo, de como é que a gente faz para fazer para gravar, enfim. Todos me ouvem muito bem? Sim ou não? Sim, Beleza, vamos lá. Uma coisa muito importante que é legal você saber é o seguinte: vocês me perguntam assim, beleza, quanto cobrar? Quanto que eu vou cobrar para quanto eu vou cobrar para fazer um negócio local? A primeira pergunta é: quanto você quer receber de salário? Você precisa associar o que você vai cobrar por quanto você quer receber. Então, hoje, se eu pudesse tirar uma média, beleza, um gestor de tráfego ganha em torno de R$ 5.000, né? E aí você precisa fazer uma conta básica de matemática para você ver quanto que você precisa cobrar para começar a faturar R$ 5.000. Então, se a gente fosse fazer uma conta básica com um gestor cobrando R$ 500, porque ele quer faturar, ok? Ele quer cobrar, quer ganhar R$ 5.000 no mês, que é fácil, que é palpável, em curto prazo, ele precisa ter ou 5 clientes pagando R$ 1.000, ok? Ou 10 clientes pagando quanto? 500. Simples assim. Ou, beleza, eu sou novo. Ou 20 clientes pagando R$ 250. Então, isso é muito importante você saber. O quanto você vai. Qual é o valor que você vai dar no seu serviço depende de duas variantes, ok? De duas variáveis. Quanto você quer receber de salário. E o segundo, o quanto você quer receber de trabalho. Quanto maior o valor que você paga, que a pessoa paga para você, maior é a sua responsabilidade. Maior vai ser a cobrança e maior vai ser a necessidade de gerenciamento da rede. Então, por exemplo, uma pessoa que investe R$ 10.000 em tráfego, você pode ter certeza que você vai exigir de você um nível de comprometimento muito maior do que se você, por exemplo, fizer um tráfego por R$ 250, que investe 360. Ainda vai ter um investimento? Claro que vai ter, mas a cobrança, a tolerância de como você vai abordar é muito menor. A exigência de relatórios são muito menores. Por quê? Porque o valor também define o nível de conhecimento da pessoa que tem. Ninguém vai investir via de regra, né? Isso é uma via de regra, R$ 50.000 e você vai ficar assim sem mandar relatório, fazer um negócio meia boca, entendeu? Não vai acontecer. Por quê? Porque existe uma exigência também. Então, mas embora a gente saiba da exigência, a pergunta é: quanto que eu cobro? Quanto que eu cobro para fazer um Google Meu Negócio? Quanto que eu cobro para fazer uma gestão de tráfego? Eu cobro Facebook separado do Google Ads? Eu cobro como você cobra para fazer social media? Então hoje nós vamos esclarecer esses pontos, tá bem? Então a gente vai começar por eles. Primeiro, vamos começar pelo Google Meu Negócio, ok? Se você está vendo e você não sabe o que é o Google Meu Negócio, tem as aulas anteriores onde eu explico, mas vou pincelar aqui. O Google Meu Negócio é uma ferramenta orgânica, como se fosse uma rede social da empresa no Google. Tá? É uma ferramenta gratuita, mas que ele precisa ter um gerenciamento igual ao Facebook e Instagram. Então, aí o que você pode cobrar? Você pode cobrar dois valores. Um para fazer a atualização da ficha. O que é atualização? Onde você vai botar as informações, você vai fazer a primeira atualização básica, porque às vezes o Google tem a ficha, mas o cliente nem sabe que o Google tem a ficha. Então você faz a primeira atualização básica. Então você vai botar informações de telefone, de endereço, de horário, de produto, de serviço. E aí você pode cobrar um valor específico para isso. E você pode cobrar também um valor que eu chamo de assinatura, ou seja, de gerenciar essa empresa no Google Meu Negócio, que é um valor mensal. O valor mensal ele tende a ser mais barato do que a avaliação da ficha. Por quê? Porque você quer fechar. Você quer que a pessoa feche com você. Então, quanto eu cobro, em média? Eu cobro de R$ 200 a 250, R$ 300 para fazer uma atualização da ficha. Depende da complexidade do negócio.
Então, por exemplo, uma imobiliária que tem vários imóveis, que tem várias estruturas, vários produtos, várias fotos, para a primeira atualização, eu não faço todos os imóveis, mas eu uso um parâmetro de uma atualização aí em torno de 200 a 300 reais. É o valor que eu cobro. Tem gente que vai cobrar, por exemplo, R$ 1.000. E tudo bem, não tem problema. Aqui, quando a gente fala de precificação, não existe o certo ou o errado. Existe aquilo que fecha e aquilo que você está disposto a trabalhar. Então, por exemplo, tem pessoas que não estão dispostas a trabalhar para fazer um Google Meu Negócio para ganhar, por exemplo, R$ 250. Ele não acha que é certo, entendeu? Ele vai cobrar 500. E vai ter gente que paga R$ 500. E tudo bem, não tem problema. Então, assim, o que eu acho justo, tá? Em torno de 200 a 300 reais. Pra mim, ok? Isso não quer dizer que você não possa oferecer, por exemplo, para um cliente esse valor a mais. Não tem problema. Eu também eu cobro R$ 100 para gerenciar o Google Meu Negócio. Então, eu cobro lá 100, 150, tá? Para gerenciar o Google Meu Negócio. Se a pessoa fechar comigo o gerenciamento, eu não cobro a atualização da ficha. Porque não faz sentido. A pessoa fechou, eu fechei um pacote de 3 meses, eu já vou ter que atualizar. Então, assim, não faz sentido eu cobrar o gerenciamento. Kelly, mas isso quer dizer o seguinte, que vai ser mais barato? Vai ser mais barato, mas aí eu tenho um contrato de 6 meses. Então a pessoa iria me pagar 250, agora eu vou ganhar 600. Então, assim, eu sempre tenho a tendência a fechar o mensal, né? O gerenciamento. Primeiro porque dá mais resultado. Segundo porque é mais interessante para a empresa. E é um trabalho, né? Então você pode fechar aí um contrato de 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque isso facilita você, por exemplo, evitar gastar dinheiro no Google Ads, ok? Então, essa é uma questão, tá? Então, no Google Meu Negócio, eu, Kellen, ok? Oriento aos meus alunos e quem me pergunta um valor de 200 a 300 reais para atualização da ficha. E para gerenciar o Google Meu Negócio, entre 100 e 150. Não mais do que isso. Kelly, posso fazer menos? Cara, você pode fazer o preço que você quiser. É o seu trabalho e o seu serviço. Você oferece quanto você quiser. Tá ok? Mas eu fico nessa média, a média que normalmente os gestores fazem. Tem uns gestores que cobram muito mais, uns que cobram R$ 50, enfim. Cada um vai cobrar de acordo com a necessidade. Então, assim, uma coisa antes de a gente abordar mais sobre a questão do tráfego e dos valores que a gente pode cobrar para gerenciar a gente, você ter uma noção de quanto custa um salário mínimo. Você sabe quanto que custa um salário mínimo hoje? Alguém sabe? Eu acho que está na faixa de uns 1.400. Teve um aumento recente agora. Vamos botar que seja 1.500, tá? R$ 1.500. 1.500. Beleza. Quando a gente está no marketing digital e a gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa a perceber uma galera ganhando muito dinheiro. Meu marido falou aqui que é 1.212. Então, o que acontece? Quando você está no marketing digital, você perde a noção de quantificar valor. Isso é impressionante. Por quê? Porque as pessoas... Só um minutinho. Eles conseguem te ouvir tudo que você fala, tá? Engraçado, né? Eu fiz uma observação aqui, pausei pra dar uma informação, só que eu não tô gravando aqui, né? Tô gravando no OBS Studio. A observação que eu fiz foi no OBS Studio. Mas, cara, é assim mesmo. E foi também no Instagram, que eu esqueci que eu tô no Instagram também. Então é isso aí, vida que segue. Era só observação de que, pra ter cuidado com o que tava sendo falado, porque tava sendo gravado, né? Então nada demais. Não era nenhuma declaração romântica ou nenhuma noite especial, então isso não é um problema. Então, o que acontece? Você precisa ter noção de quanto custa o salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo custa 1.212. As pessoas perdem noção disso. Então, assim, as pessoas trabalham 8 horas por dia, pegam 2 horas de trânsito em cidade grande, capital, Rio de Janeiro, dependendo de onde você trabalha. No centro, às vezes, você ganha R$ 3.000 e 4 horas de ônibus, 2 horas para ir. Então, as pessoas começam a perder a noção e começam assim, cara, eu quero ganhar 10 mil, 50 mil reais. E aí começa, quando você vai precificar o seu trabalho no tráfego, botar na conta do negócio local o seu sonho de ganhar muito.
né? Só que assim, você pode fazer isso, só que não é sustentável, entende? Não é sustentável, porque um negócio local, ele é um nicho muito sensível. E quando que eu digo que ele é sensível, é porque assim, ele é muito delicado, sabe? Ele sofre N questões. É uma obra que ele não estava contando, que faz na calçada dele, e isso afeta o negócio local. É a Covid que afeta, né? É o fechamento, a abertura, é a limitação de espaço, de que antigamente era 100%, agora passa, por conta da pandemia, passa para 50%. Então, o negócio local, ele é um nicho muito, muito, muito delicado. Então, assim, eu vou dar referência de valores e experiências que eu tenho e vou falar de nichos que você pode cobrar e como eu faço para cobrar de alguns clientes, que talvez faça sentido para você, tá bom? E você vai ter a sua maneira de cobrar. Então, eu tô te dando aqui referências do que eu faço, do que a galera que eu conheço faz, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre isso. Então, do Google Meu Negócio, simples, ok? Kelly, mas eu posso cobrar R$ 50? Pode cobrar R$ 50. Se você não tem, eu acho o seguinte, é melhor R$ 50 do que nada. Entendeu? Eu sou a seguinte, eu prefiro que pingue do que não venha nada. O que você vai perder é o seu tempo ganhando R$ 50. Então, se você fizer uma conta por baixo e você fizer num mês, ok? Sem cliente de Google Meu Negócio por R$ 50, você tem R$ 5.000 no mês. R$ 50. E não é difícil fazer. Há quem diga que é, mas não é. Ok? É assim, depois que você aprende, é meio que assim, cara, é meio que no automático. Você bate umas fotos, faz um gerenciamento, então assim, cobra um valor que seja fácil para o consumidor não, para o dono do negócio pagar. Beleza? Em relação ao tráfego, ok? Existem duas maneiras de precificar o tráfego, ok? Em fixo, quer dizer, seria três, né? Fixo, variável e fixo mais variável. Okay? O que é fixo? Quando eu cobro um valor fixo para fazer a gestão. E aí, nesse valor fixo, a gente vai abordar duas questões, tá? Se você vai cobrar um valor pro Facebook Ads, se você vai cobrar um valor pro Google Ads, ou se você vai cobrar um valor pros dois. Eu trabalho um valor pro Facebook, dependendo das empresas, eu trabalho um valor pro Facebook, tá? Quando eu uso uma plataforma e agrego o Google acrescentando mais na frente um valor. Então, hoje, por exemplo, se eu for fazer nas duas plataformas, eu cobraria um valor diferente. Mas isso eu já envio na proposta. Ele não sabe que eu estou cobrando um valor diferente. Entende? Ele acha que eu estou cobrando um valor único. Mas se ele fizesse, por exemplo, somente uma plataforma, o valor dele seria menor. Por quê? Porque requer tempo para fazer nas duas plataformas. Então, se eu quiser fazer no Pinterest, se eu quiser fazer no TikTok Ads, eu vou cobrar valores diferentes para plataformas diferentes. Na hora que o meu cliente fecha o contrato, ele às vezes não tem acesso a essa informação. Mas eu sei o que eu tô cobrando. Entendeu? Então, assim, via de regra, eu cobro um valor X se for somente para fazer no Facebook Ads e Google Meu Negócio, a gente faz uma misturinha para ficar bacana para todo mundo. Mas se entrar o Google, eu acrescento um valor, tá? Então eu acrescento 50% a mais do valor de uma gestão de tráfego. E aí depende muito da negociação. Então, essa é a questão do fixo. Então eu escolhi um fixo. Tem pessoas que fazem, por exemplo, por porcentagem, né? Então, por porcentagem de proposta, não. De negócio. Por exemplo, eu vou fazer o Google, o Facebook, o tráfego de uma empresa e falo, beleza, você não vai me pagar, mas a gente vai fazer assim, ó. Você vai me dar 15% de todo o faturamento da campanha. Então o cara não paga. Em compensação, você consegue escalar, porque 15% de um valor ele é muito variável, mas também tem meses que vai diminuir. Então você fica junto com o negócio. Tem empresas que querem desse jeito. Não querem pagar um gestor fixo, mas, por exemplo, preferem pagar uma porcentagem, tá bom? Isso acontece muito em lançamento. Negócio local eu vejo pouco, tá? Mas lançamento é muito comum você ter essa porcentagem, tá? Você divide a porcentagem de todos os custos. Também tem o fixo mais variável, ou seja, você cobra um valor menor, ok? E você estabelece o seguinte, se você faturar acima de 20 mil, você começa a me pagar 2% do faturamento. Se você faturar acima de 50, e aí você vai negociando em faixas de faturamento
um fixo. Então, desculpa, um fixo não, uma variável, uma porcentagem. Então você tem o fixo, que é um pouco menor, mas ganha na variável. Então a gente tem na gestão de tráfego 3 modelos: o fixo mais variável e somente variável. Qual que eu vou fazer? Depende do que você combinou e do que você quer acertar com o seu cliente, tá? Eu, Kellen, trabalho com fixo. Você trabalha recebendo antes ou recebendo depois? Eu trabalho recebendo antes. Sempre. Também. Sempre. Isso não quer dizer que seja o certo. Quer dizer que pra mim é assim que funciona. Ou, o que eu já vi que faz sentido também é o seguinte: se você quer receber depois pro cara achar que você tá recebendo depois, faz sabendo que você tá dando um mês grátis na sua cabeça, entende? Porque às vezes o cara, eu quero conhecer seu trabalho, como é que eu vou pagar antes? Beleza. Então eu vou fazer esse um mês grátis aí, que não é um mês grátis, você já bate o contrato de 3 meses, sabendo que o primeiro ele não paga, mas no próximo ele vai pagar antecipado. Porque na verdade ele paga o depois, né? O já feito o trabalho. Então existem muitas maneiras de você se negociar. Uma coisa que eu tenho feito agora, dependendo do valor do tráfego, né? O valor de um ticket mais alto, e a pessoa não me conhece, eu tenho feito assim, ó. O primeiro mês é com 50%. O segundo mês já passa a ser 100%. Né? Então a gente faz um contrato de 3, o primeiro 50%, e eu peço que esse valor que ela não está me pagando seja revestido em tráfego, ok? E os outros ela vai me pagar os 100% normal. Então aí você acaba tendo 2 meses e meio pago. Então assim, a pessoa às vezes prefere fazer assim porque me conhecem, cada um arca, por exemplo, com prejuízo do negócio. Isso eu tô falando de tickets, por exemplo, que eu cobro R$1.000. Então a pessoa não me conhece, ela vai me dar R$1.000? Às vezes não dá, é uma objeção quanto a isso. Então o que eu faço? Eu pego essa objeção e falo, beleza, então ok, vou te cobrar assim R$500 e vou fazer agora. E aí depois, no próximo mês, você já conhece meu trabalho e a gente vai partir pro tudo ou nada, que é os 100%. E por que eu faço também? Teve uma outra vez que eu fiz, e aí para algumas empresas, quando eu presto parceria para as empresas, que eu faço também uma outra maneira. Né? Quando eu tenho negócio com outra empresa, eu pego 6 meses. Né? Eu faço um contrato de 6 meses e funciona da seguinte maneira: o primeiro mês ele não paga, o segundo mês ele paga 50%, e o do terceiro ao sexto mês é um contrato de 6 meses, ele vai pagar o integral. Isso são valores de ticket mais alto. Então, por exemplo, R$1.500, R$2.000, eu faço exatamente assim. Então, o primeiro mês, por que eu dou o primeiro mês de graça? Muitas das vezes. Porque, na verdade, até fazer tudo que precisa ser feito. Subir campanha, organizar a estrutura, pegar acesso, configurar a conta, preparar a criativa, você ganha aí 10 dias. Então, na verdade, eu não estou dando um mês de graça, né? De trabalho efetivo, né? É claro que configurações também faz parte do trabalho. Mas de subir campanha, às vezes eu só consigo subir 10 dias. E tudo bem. Pra mim é interessante. Porque eu sei que ele vai fechar um contrato de 6 meses e que custa R$2.000. Então, assim, no primeiro mês eu não ganho, mas no outro eu ganho 1.000 e no outros eu vou ganhar 222. Então, no final da conta, ela bate. E também é interessante pro dono do negócio. Então, essas são as questões de precificação. Só que a gente tem uma média, né? A gente usa uma estrutura para dar mais ou menos o parâmetro. Então, como é que eu sei o cliente pode pagar? Primeira coisa que eu vejo é o porte da empresa. Quando a gente fala de negócio local, a gente tem pequenas empresas, pequenas médias empresas e médias grandes empresas, né? Sim, é a nomenclatura que eu uso para identificar. O que é uma pequena empresa? Tá? No meu ver, eu não olho só a questão do faturamento, tá? Porque tem empresas que faturam muito, mas para mim é o conhecimento que ela tem sobre o mundo digital. Então, dificilmente uma pessoa que não sabe como que o mundo digital funciona, o marketing não funciona, dificilmente ela vai me dar uma grande verba, porque ela não confia, ela não conhece. Então, ela tá testando a água. Sabe quando você vai botando o pezinho na água para ver se ela tá fria? Você tá entrando no mar. O digital é o mar, é o oceano. Só que tem gente que já entendeu que tem que nadar nesse oceano e vai botar muito dinheiro. E tem gente que assim, cara, eu nunca vi, eu não sei se é golpe, eu não sei se a pessoa vai me lavar o dinheiro. Então ela vai entrando
de pezinho. Então, isso eu chamo de uma pequena empresa. É uma pessoa que está disposta a investir, por exemplo, no máximo R$ 360. Ela fatura muito mais? Fatura, mas até ela ter a confiança no seu trabalho e a confiança no seu negócio, ela vai investir R$ 360. Então, não faz sentido, para mim, eu cobrar R$ 1.000 dessa pessoa, porque é quase 3 vezes o valor que ela está investindo de marketing. Por exemplo, Facebook Ads. Às vezes ela só vai investir numa plataforma. Ela está iniciando sua vida no marketing, ela está testando a água. Então, quando um cliente está disposto a investir R$ 360, por exemplo, eu cobro em torno de R$ 350 a 400. Não cobro mais do que isso, tá? É claro que o cliente, ele entende que eu estou fazendo um desconto de 50%. Daqui a 3 meses a gente vai ter um resultado e a gente vai renegociar esses valores. E aí eu vou aumentando para empresa assim até que fique R$ 500. Então, o meu alvo sempre é 500 para pequenas empresas, mas eu vou aumentando no processo. Então, eu faço 350 e aí ele cria confiança, eu mostro o resultado e no próximo mês, daqui a 3 meses, a gente vai falar, beleza, fez, agora a gente precisa melhorar. Vamos aumentar R$ 50. Até que a gente consiga desenvolver para chegar em torno de R$ 500, R$ 400. Um cliente de torno de R$ 500, R$ 400, ele é um cliente que dá pouco problema, né? Como assim, pouca dor de cabeça. É um cliente mais fácil de lidar. É um cliente que não exige tanto relatório, tantas reuniões, tantas métricas. Assim, é um cliente que me atende muito bem. Entretanto, me paga pouco por isso. Porque quando você olha o marketing digital e o negócio local, você precisa ver ele como um todo, né? Você tá falando, eu só tô falando de tráfego, mas o cara, para fazer o tráfego, ele precisa ter uma social media ou alguém que produza as artes. Então, assim, ele tá pagando R$ 350 para mim, mas ele tem que pagar aqui, ou a menos que ele faça. E normalmente não faz. Então, assim, quando você junta o montante, o cara tá pagando R$ 700, R$ 800, fora o dinheiro da plataforma, então ele gasta aí no mínimo R$ 1.800. Então, assim, ele precisa entender que isso é um investimento que vai trazer retorno. Mas às vezes fica suado pro cara fazer esse tipo de investimento. Fica suado pro cara fazer esse tipo de investimento, assim, nesse processo. Entende? Então, assim, sempre eu tento negociar pensando se eu fosse o dono do negócio. O que eu faria? Como que eu falaria? O que faz sentido para mim? Por exemplo, se eu dou R$ 3.000 de marketing e em 3 meses dá R$ 9.000 e eu ganho 2, é melhor eu ter os 9. Então eu parto do princípio, eu como dono de um negócio. Então eu sempre tento negociar de maneira que o cara não seja fácil de me pagar, tão fácil a ponto que ele fala, cara, eu não preciso dela, e eu não tenho que trabalhar muito para ter os R$ 5.000, por exemplo, mas que não seja tão difícil de ele me pagar, entendeu? Que ele me paga hoje e amanhã ele vai falar, cara, não dá para sustentar você. E aí eu tive todo um trabalho para fechar com o cliente, todo sabe, um sacrifício muitas das vezes para fechar e daqui a 3 meses eu não vou estar com ele e vou ter que trabalhar de novo. Então a gente está falando de pequenas empresas, ou seja, pequenos negócios. É um açougue, é uma papelaria, são pequenos negócios. É uma loja de doce. Tá? Então a gente vai fazendo assim, a gente vai escalando até o meu teto para pequenos negócios é R$ 500. Para mim, para gestão, tá? Não tô falando das outras áreas, porque eu não faço uma copy, eu não faço um criativo. Então, para gestão é R$ 500 para pequenas empresas. E aí tem a estrutura que se paga de social media, de designer, né? Que eu posso fazer como gestor ou eu posso não fazer. Quando eu comecei eu fiz, hoje eu não faço, tá? Só se for muito raro e se falhar em algum momento por algum motivo. Às vezes a minha parceira de trabalho está com algum problema, eu vou lá e resolvo o problema do que tem que ser feito, porque eu sei fazer. Então, mas normalmente é assim. Quando você vai partindo para empresas um pouco maiores, saindo da empresa de pequeno negócio, que aí começa a investir tipo R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, que, por exemplo, imobiliária, consultório médico, dentista, energia solar, você pode aumentar o valor. Então, em média a gente cobra em torno aí entre gestão, tá? R$ 1.000 de gestão. Lembrando, Facebook, se for alguma coisa do Facebook Ads, a gente inclui, tá bom? Se a pessoa tiver pouca verba, a gente vai fazer Facebook, não vai fazer o Google Ads,
Por quê? Porque o Google Ads cobra muito mais. A menos que seja um nicho muito específico, entendeu? Que não faça muito sentido. Mas eu normalmente começo com o Facebook, e aí o cara tendo verba, a gente vai pro Google Ads para concorrer no nicho, tá? Por campanhas de pesquisa, enfim. Quando a pessoa tem muito dinheiro, a gente vai pro YouTube, vai para os sites mais parceiros do Google. Então, se a pessoa ela tem um valor, por exemplo, cara, eu posso investir aí R$3.000 em tráfego. Ela pode pagar R$1.000, 1.500 para um gestor, entendeu? Então, você pode fazer essa parceria, lembrando que ela tem que ter um social media. Então, ela vai ter um custo com marketing de R$5.000, ok? Ou seja, 3 do que ela investe nas plataformas e 2 no que ela vai investir entre gestor, ok? Às vezes o Google Meu Negócio também tá crescido nisso, e também em relação a criação de criativos e designer. Então a gente já falou agora das pequenas empresas, então estamos indo crescendo. Quando você tem uma empresa muito grande, aí você pode cobrar 5, 6, 7, 8, 9. Tem empresas que investem 100 mil em tráfego. Só que para você que está começando esse negócio, é muitas vezes difícil você alcançar essa galera. Né? Você não é que você não possa ter, você vai alcançar, mas assim, você está longe ainda. Então você precisa começar a trabalhar, e a pergunta que não quer calar: você está disposto a trabalhar quantas horas? Entende? Porque um negócio de uma amplitude de alguém que investe 100 mil reais, ele é muito mais amplo, muito mais necessita de gerenciamento do que um cara que investe 350 reais. Então tudo depende também de quanto você quer ganhar. Por isso que a primeira coisa para você estabelecer um preço é você saber quanto você quer ganhar e o quanto você está disposto a trabalhar. Então, por exemplo, tem gente no marketing que ganha, no tráfego, que ganha, sei lá, 20 mil reais. É difícil? Não é. Só vamos fazer uma conta. Para ganhar 20 mil reais, o que você precisa? De 10 pessoas pagando 2. É difícil ter 10 pessoas pagando 2 mil reais? Não é. 20 pessoas pagando 1.000. Entendeu? E aí você vai fazendo, escalando e vai falando, cara, para mim 20 mil. Só que assim, às vezes você tem que trabalhar o dia inteiro. Tudo bem. No caso, se você é homem, né? Se você tem uma vida diferente. Cara, eu não dou conta. Entendeu? Assim, não dou conta de trabalhar o dia inteiro. Não dou. Embora eu trabalhe, embora eu fique de manhã, embora eu veja, assim, de atendimento de clientes, de reunião, não dá pra mim. Por causa dos meus filhos e da opção que eu fiz de trabalhar, ter uma escritório na minha casa. Então, não dá. Então, assim, mas talvez pra você que esteja assistindo, dá. Para um homem que talvez trabalhava o dia inteiro, fala, cara, para mim dá, porque eu trabalhava o dia inteiro, ganhava R$1.200, beleza, eu topo trabalhar o dia inteiro. Então vai tudo muito da filosofia que você tem de vida, ok? E do que você quer receber. Só que assim, uma coisa para mim faz muito sentido, é a seguinte: o que é ser bem remunerado? O que é ter sucesso? E aí você tem que avaliar, isso é muito importante. Porque às vezes eu estava outro dia da comunidade de Sobral, tinha um menino, um jovem de, sei lá quantos anos ele tinha, mas ele era jovem, chateado porque estava ganhando 7 mil reais. Chateado porque não consigo escalar, sabe? Ganhando 7 mil reais. Chateado, mas assim, quantos pais de família que gostariam de ganhar 7 mil reais, entendeu? Então assim, você tem que avaliar o sucesso, você tem que avaliar a maneira como você vê o tráfego de uma maneira um pouco mais sensível, entende? De um pouco mais delicada. É claro que se você é uma agência, aí você tem como escalar. Mas se você é sozinho, você tem que saber o quanto você está disposto a trabalhar. Assim, eu tenho uma filosofia, né? Isso é pessoal. Que não adianta ter tanto dinheiro se eu perder a saúde, se eu não der conta de tomar conta da saúde. Pra mim é importante tomar café da manhã com os meus filhos, levá-los na escola. Então, assim, existem coisas que são pra mim importantes demais e que eu não abro mão. Mas que talvez seja... não seja importante pra você. Então, quem vai avaliar o seu salário é você. Aqui eu tô dando parâmetros de como a gente pode cobrar. Então,
Deixa eu só pegar aqui pra gente falar direitinho. Deixa eu só... Deixa eu voltar pra cá. Então, é isso. Então, assim, precificação. Beleza? Você pode cobrar pequenos negócios, que eu acho justo, de em torno de 300 a 500 reais. Você vai aumentando de acordo com a capacidade da pessoa de investir no tráfego, tá bom? Lembrando que aumenta-se o valor, aumenta-se a responsabilidade. Kelly, eu quero... Só que você também tem que pensar o seguinte, o que é melhor? Ter 10 clientes que te pagam, né, gerenciar 10 contas que te pagam 500 reais, ou ter 5 clientes que te pagam 1.000? Ou ter 2 clientes que te pagam 2.500? Quem tem que definir é você. Quem tem que definir é você. Só que se você quer prospectar nichos mais altos, então você precisa se preparar para nichos mais altos, né? E não é difícil prospectar. Hoje tem muita gente que está fora do marketing, muita gente que de negócio local que não está. Então, em relação à precificação, é isso. Então, quanto a gente investe no tráfego? Então, agora eu falei quanto a gente paga para um gestor, e aí você precisa avaliar se você vai cobrar por plataforma, se você vai cobrar os dois, né? Se você vai cobrar fixo ou variável, fixo e variável, ok? E como que eu faço um orçamento, tá ok? Para a plataforma. Vamos lá, como que eu faço? Eu sempre, você consegue sentir na hora que o cliente está falando. Então, se for um negócio pequeno, eu falo, cara, eu preciso que pelo menos você tenha 12 reais por dia. 12 reais, sim, eu não quero muito, eu quero 12 reais, né? Que é 2 campanhas. Mas quando o negócio é maior, você começa, por exemplo, a escalar um pouco mais. Você fala, olha, eu acho que 500, 600 reais é um bom valor. Mas você sabe que a pessoa, ela pode dar aquele valor mensalmente. E aí hoje eu vi uma frase que fez sentido, que é o seguinte, quanto que a pessoa pode investir? A primeira pergunta que você faz é, quanto que você pode investir mensalmente, de maneira constante? Porque não adianta a pessoa hoje investir 50 mil reais e amanhã ela não investir nada. Entende? Não faz sentido isso. Então você precisa saber o quanto seu cliente está disposto a investir mensalmente de maneira constante. Porque o trabalho no tráfego, ele é um processo. Então se ele investir hoje 100 mil reais, sei lá, 3 mil reais, amanhã ele não investir nada, vai para baixo. Tudo que você fez. A campanha sai do ar, a inteligência muda, então não faz sentido, ok? Para o tráfego você ficar oscilando de muito e pouco. Faz sentido você ficar indo assim, beleza, eu tenho esse aqui para investir, ok? E aí a gente pode aumentar conforme o resultado e conforme o faturamento, né? Conforme o resultado. Não deu certo? Beleza, mas esse aqui é o certo, esse aqui é o que todo mês vai ter, até para a pessoa se organizar financeiramente, tá? Então a gente usa sempre isso, até para você entender o gargalo de investimento. Então, por exemplo, eu tenho um usa-luz aqui, ele faz para a mãe dele, no caso. E aí ele queria mudar a campanha, né? Porque, quero testar. Eu falei, não, antes de você testar, você precisa saber o seguinte, quanto que sua mãe tá decidida a ter, a pagar pelo cliente, né? A pagar para vender, por exemplo, 200 reais. Quanto que o seu cliente está disposto a investir? Ele está disposto a investir 10 reais. Beleza. Então você sabe qual é o limite. Se você está fazendo uma campanha, ok, e que está dando 5 reais, você pode botar mais dinheiro. Por quê? Porque ele está disposto a pagar 10 reais. E aí você calcula. Beleza, eu estou disposto a pagar 10 reais. Quantos clientes você quer diário? Eu quero 10. Então você sabe que diariamente ele tem que estar disposto a pagar quanto? 100 reais. Porque é a conta, é a matemática. Entende? Então, assim, você precisa sempre trazer isso para o seu cliente, tá? Então, em relação à precificação, foi isso. E nós vamos falar sobre contrato. Você pode fazer contrato físico, você vai na empresa, cada um assina o contrato, você vai lá no cartório e reconhece firma, tá? Contrato físico. Você pode fazer um contrato virtual. E como é que ele funciona? Você faz o contrato como se ele fosse físico e via para uma plataforma que ele autentifica a sua assinatura, tanto a sua como do seu cliente, e a assinatura digital. Hoje é muito comum, tá? Esse tipo de assinatura. Você também pode fazer exatamente o que eu estou fazendo com você. Você grava uma reunião, fala, olha, a gente vai fazer uma reunião para alinhar o que a gente fez. Essa reunião ela é gravada. Você grava a reunião, depois você manda o que foi acordado na reunião,
por e-mail e pergunta, tá de acordo? É isso exatamente que a gente combinou? E você pede para ele responder com ok e você arquiva isso aí. E no WhatsApp é a mesma coisa, olha, fizemos isso, tivemos a reunião, acordamos isso, esses valores assim, eu vou entregar isso, a sua responsabilidade isso, a minha responsabilidade aquilo, beleza. Tá de acordo? Tá de acordo. Por quê? Caso aconteça a necessidade de você ir para um processo, hoje e-mail, conversa no WhatsApp, ela é prova social, entende? É vídeo, é prova social. Né? Então você tem, prova, você fala, cara, ele acordou, tava ali, ele falou, tá escrito aqui, ó, ele deu ok, era isso. E aí você consegue correr atrás dos seus direitos de maneira muito mais clara. O ideal é você ter um advogado? É ter um advogado. O ideal é que você tenha um advogado para cada cliente? Mas a gente sabe que na realidade hoje isso não é muito fácil, né? Não funciona muito. Então, assim, cara, faz uma reunião no Zoom, no Jitsi, em qualquer plataforma que grave, ok? E grava, depois manda por e-mail, digita lá tudo que você combinou na reunião, tudo alinhado, sem tirar nada. Quando paga, quando não paga, qual é o valor, o que vai estar incluso. Pede ok para confirmar se tá ok, se é isso, e ok, e tá firmado o contrato. Então hoje eu trabalho assim também. Eu tenho um contrato que eu envio e que eu faço assinatura digital, mas também, dependendo do nicho, eu faço um contrato de, de Zoom, enfim. Ok? Então a aula de hoje foi sobre isso. Precificação dos serviços, precificação da ferramenta e de contrato também. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Érica, Michele? Oi, Kellen. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Isso. A minha dúvida é só, eu acho que está até dentro do que a gente estava conversando hoje mais cedo, sobre a questão da precificação, né? A gente alcançou aqui dois patamares, né, de clientes, né? A gente tem clientes que nos pagam um valor mais baixo, certo? Uhum. Mas eu não sei porquê, eu não sei se faz parte do processo aí da vida, automaticamente esses clientes eles vão mudando, e aí pessoas maiores, clientes maiores vão chegando. Sim, sim. E aí a gente vai passando outros valores de acordo com o que a gente vai trabalhando, e a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Você pega o tráfego, aí pega a social media, aí pega a estratégia de Você vai marketing, vai agregando junto valor tudo. ao seu negócio, né? Exatamente. E aí a gente faz muito assim, mesmo que eu não saiba desenvolver aquela atividade, eu pego um valor maior e puxo alguém que saiba desenvolver. A gente conversou sobre isso, geralmente é assim que a gente faz. Mas a minha questão da precificação é a seguinte: o cliente, ele investe um valor. Hoje eu tive uma reunião, um exemplo vivo, né? Com um cliente que eu coloquei lá para ele no dia 1º, R$ 240 dentro do gerenciador dele, certo? Uhum. E a gente rodou uma campanha, a primeira campanha. Ele foi uma campanha que até hoje ele teve 33 mil visualizações de alcance, né? De alcance, a gente considerou um valor bom, eu e você juntas. Só que ele falou assim, poxa, mas a gente já está aí trabalhando há 3 meses, comecei a rodar tráfego esse mês, mas, cara, quando é que as coisas vão começar a acontecer? Quando é que o cliente vai começar a chegar para mim? Entendeu? E aí tu fica assim, aí só para finalizar, ele falou assim, ó, será que eu posso pegar R$ 5.000? Ele pensou assim, poxa, se eu botei 240, então se eu pegar R$ 5.000 e colocar na sua mão, será que você vai fazer esses R$ 5.000 transformar para mim em pessoas que realmente vão na minha clínica? E aí eu não sei responder Não, isso, então, entendeu? Não sei se está dentro da Então, o que precificação. você precisa entender é que assim, existem campanhas específicas, entende? Então, por exemplo, se você quer que a Sim, pessoa ligue, não, eu quero que ligue, né? Quero que ligue. É uma clínica, eu quero que ligue. Então você precisa fazer uma campanha de ligação. Entendeu? Você precisa sim. saber como que ele percebe o seu trabalho. Entende? Como que ele Isso, vai isso, mensurar o isso. seu trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo de algumas coisas simples. É muito importante quando você faz uma campanha no Facebook, por exemplo, de alcance, você ter o Google Ads, o Google Meu Negócio dentro da estrutura. Porque você consegue observar os insights. Se teve rota, se teve mais acesso à rota, se teve ligação. E assim, se o cara não faz nada,
Você começou a anunciar e começou a disparar, é tráfego. Entendeu? O que você faz? Como que hoje eu faço? Pega o mês anterior, quando ele não fazia nada. Ele tem que te dar isso, ele tem que te dar essas informações, ok? Quanto ele faturava, quanto ele atendia, não. Ele precisa te dar esse faturamento aqui. Pega o do ano passado, comparado. Se você já passou um ano, então pega assim, as comparações anuais, de janeiro a janeiro, de janeiro a dezembro. Beleza, para você ter a variação aí de tem uma palavra, agora me fugiu a mente, mas é uma variação de tempo, né? São de tempo. Tem uns, a palavra, eu esqueci a palavra, mas é essa aí. É que tem um tempo que você vende mais, tem um tempo que você vende menos, né? As estações do mercado. Então você pega o faturamento dele em um ano. Se ele não quiser dar faturamento, valor, ele pode dar, por exemplo, venda, cliente, sei lá, alguma informação. Você vai planilhar essa informação. Ok? No Google Meu Negócio, você consegue também pegar os insights desse mesmo período, tá? Então você vai botar os insights embaixo na plataforma. Começou a trabalhar, você começa a observar. Aí, beleza. Janeiro, pega lá. Quanto teve? Né? Porque assim, o cliente fala, não veio ninguém. Mas ninguém é zero. Entendeu? Ninguém é zero. Às vezes ele não consegue, ele não tem controle. Então ele fala, cara, não veio ninguém. Ninguém ligou. Ninguém me procurou. Mas assim, porque ele acha que aquilo ali tá dentro do costume. Só que você começa a perceber que teve um aumento de 2, 3. E aí você começa a fazer a conta matemática. Bem, eu tô gastando R$270 para ter 3 clientes. Tá? Que vão à laje e que fecha. Quanto que custa o que ele fechou? Fechou, custa, sei lá, R$3.000. Então eu tô pagando de tráfego 200, sei lá, R$300 e tá voltando 3.000. Então a conta é fácil. Se eu quero que volte 50, calculo por 3, entendeu? Então você faz a conta matemática para ter uma noção. Então eu vou te dar um exemplo simples. O que você tem que fazer? Cria uma tabela, ok? Com os insights do ano passado, meses, tá? Vai no Google Meu Negócio, verifica os insights. E deixa eu pausar aqui só um minuto, gente. Verifica o... Peraí, deixa eu só me botar aqui a luzinha que ela ficou. Ele soltou aqui. Pra gente quer ficar mais clarinho. Então você faz uma tabela do ano, por quê? Para comparar batatas com batatas e cebolas com cebolas, entende? Ah, foi um ano atípico da pandemia, cara, mas não importa, vai ter janeiro ano passado. Então pega janeiro, põe numa tabela, embaixo põe os insights, ou do lado, de uma maneira que você se organize, tá? E aí você começa a comparar, quando você rodar uma campanha de alcance, os insights no Google Meu Negócio. Se teve mais rotas, se não teve, se teve aumento de visibilidade lá nos insights do Google, tem várias estruturas que você pode comparar. Se teve aumento, se não teve. E aí você vai fazendo essa comparação, botando, por exemplo, quantos de alcance teve, quanto que você gastou. No Google Meu Negócio, qual foi o percentual, entende? E aí você consegue ter um parâmetro, ele não é exato, ok? Mas com as informações que chegam, você consegue falar, olha, tá vindo, ó. Teve 2, 3. Porque às vezes fala, tá, mas quando eu vou ter cliente? Mas é muito relativo que não é ter cliente, entende? Quantos clientes são para ele... Assim, ele saberia se tivesse lotado ou gente na porta batendo. Quantos clientes novos apareceram? Então você precisa ter uma estrutura em que você consiga se respaldar que o seu trabalho está funcionando. E como que você faz isso? Planilhando. Tem que planilhar. Eu sei que às vezes a gente não faz por ser vergonhice, tá? Só por ser vergonhice, né? Por achar que não é importante. Mas quando você começa a pegar um cliente assim, você começa a planilhar. Então, por exemplo, se é um cliente, um consultório médico, quais são os produtos, ok? Quais são os serviços? Você pode fazer assim. Você começou a divulgar, eu vou fazer isso com um cliente meu de negócio local. O que eu fiz? Eu vou planilhar todos os produtos que foram vendidos, que foram divulgados no marketing, né, nas redes sociais, e eu quero que eles me deem o faturamento de venda desses produtos no mês anterior e quero que eles me deem a venda. Porque eu consigo saber qual é o tipo de produto que está vendendo. Bem, se está aumentando, se o tráfego está fazendo sentido para aquele produto ou não.
E a gente vai começar a Então, acaba sendo um requisito você, antes de começar a rodar tráfego para essas grandes empresas, você puxar todo esse histórico anterior para você comparar com o que você vai fazer depois. É isso aí. Você pode, não precisa ser antes, né? Mas você tem que ser assim, nesse processo. Fechou o contrato? Beleza. Eu preciso que você me envie os relatórios anuais do que você tem, de faturamento, de quanto foi. Tudo o máximo que você possa fazer para quando você começar a rodar, você vai ter alguma coisa para comparar. Porque assim, quando você faz uma campanha de alcance, né? Dependendo do bairro, e aí a gente já falou sobre aquela questão da estratégia do war, né? Que é bater. Às vezes viu uma vez e não vai ter retorno, porque é isso mesmo. E ele vai ter que gastar um dinheiro para aparecer 500 vezes. Se você está pagando R$ 200, está aparecendo para 33 mil pessoas, vale a pena diminuir o raio, aparecer para menos pessoas mais vezes. Entende? Então, às vezes você tá fazendo, mas eu atendo o Rio de Janeiro inteiro. Cara, beleza. Mas você não tem verba para aparecer muitas vezes pro Rio de Janeiro inteiro. Então, escolhe um bairro, 1 quilômetro, por exemplo, é muita gente. E deixa bater em 1 quilômetro. É mais fácil a pessoa ir 1 quilômetro do que sair e despencar 20 quilômetros para ir para lá. Entende? Aí você usa outra verba por uma campanha de mensagem, uma campanha mais específica. Que você consegue, por exemplo, ter um resultado assim muito pontual. Você pode, por exemplo, fazer uma campanha no Google Ads de ligação e assim, aí você tem outras estruturas. Você pode usar uma campanha de usar o próprio Google Meu Negócio para atrair empresas, entende? Então, assim, existem muitas estratégias. A questão é, você precisa saber como que o seu cliente entende que está tendo resultado. Entendeu? Sim. E se você entende que o seu cliente é gente na loja, você precisa começar a ver quais são os parâmetros que ele avalia que a pessoa que foi é seu. Entendeu? Então não adianta você botar R$ 5.000. Se você não conseguir mostrar pra ele que tá funcionando, ele vai te cobrar os R$ 5.000. Porque ele vai querer que volte muito, mas a pergunta é, quanto que você gasta? Por isso que a gente tem que rodar tráfego, porque a gente roda 10 dias, um mês, pra gente ter dados, ok? Quanto que você gasta pra ter o resultado que seu cliente quer? Entende? Um cliente. O seu resultado do seu cliente é um cliente. Cara, eu gasto R$ 200 de alcance, por exemplo, para ter um cliente. Beleza. Agora você faz a conta. Fala pra ele, ó. Você tá gastando R$ 200 para ter um cliente. Vale a pena? Que não é R$ 200, mas assim, só para você ter um parâmetro, né? Pô, no caso dele, super vale, porque um cliente faz uma cirurgia de R$ 6.000. Então vale a pena. Então, assim, a pergunta é, entendeu? quanto que ele tá disposto? Aí, essa é a pergunta que você tem que fazer. Outra pergunta, você tem que chegar lá pra ele e falar, ô João, quanto que você tá disposto a pagar para ter um cliente na sua mesa? É uma pergunta simples. Sim. Cara, eu ganho 6 mil, 7 mil, 8 mil, cara, eu tô disposto a pagar até R$ 500. Então, beleza, você vai trabalhar. Quando bater o primeiro cliente, você tem a métrica. Entendeu? E aí você pode fazer, por exemplo, mensagem. Você está disposto a mandar, tem alguém que atenda lá, que faz todo esse suporte, cara, manda por mensagem. Aí ele vai ter assim, não vai ter como dizer que não chegou. Você tem como lá, mandar 8 mensagens no WhatsApp, mandar 50 mensagens no Instagram. Então, assim, lembrando que a gente sempre faz uma campanha de alcance, ok? E uma campanha, outra campanha. Então, a campanha de alcance eu deixaria R$6, rodando, forever. É da vida. Pega os produtos que vende, o que mais engaja. Pode botar um link dos seguidores, que a gente já fez tráfego para seguidor. Você pode fazer a campanha de alcance com um link para seguidor, ok? E você não tá querendo que seguidor, né? Porque não é uma campanha de tráfego. Mas, cara, se bater ali, cara, beleza, tá? O link tá ali, entendeu? Disponível. Se pingar, pingou. Por quê? Porque você começa a aparecer. E aí começa a usar o outro recurso para a maneira como ele atende. Kelly, eu quero que me ligue. Então, assim, tem campanha de Facebook de ligação. Entende? Eu quero que a pessoa me mande um WhatsApp. Então, vai fazer uma campanha de WhatsApp. Né? E aí você vai otimizando idade, enfim, você vai testando. E essas campanhas podem rodar todas juntas ali de boa. Sim, elas rodam todas juntas. Porque elas atendem público e objetivos diferentes. Então, eu, por exemplo, tenho uma cliente que eu não mexo na campanha dela de alcance até bater 3. Vai rodar até bater 3. Eu vou mexer nas outras. Porque se eu mexo, eu perco a inteligência e volto a rodar tudo de novo. E eu não quero. Entende? Eu vou acrescentando criativo, vou trocando, mas assim, ela tá ali. Enquanto ela não bater 3, eu não mexo nela. Só que esse meu cliente, agora, por exemplo, ele paga R$3. Presta atenção, meu cliente quer pagar R$3 por dia. R$3. 3.
sendo que 1,50 é para alcance e outro 1,50 é para mensagem. Falei, cara, beleza. Porque são 4 empresas, entendeu? São 4 lojas. Falei, não, beleza. Pra mim não tem problema. Só que assim, é muito pouco. Né? O ideal é que cada empresa, pelo menos, pagar R$7,50, R$6 para fazer uma campanha de mensagem direto pro WhatsApp e R$1,50 compartilhado com as outras. Mas assim, é aquilo que eu falei, tem cliente que tá botando o pé na água. E, cara, é um cliente que não me dá dor de cabeça. Eu não dou dor de cabeça pra ele, ele não me dá dor de cabeça, tá todo mundo feliz e a gente segue o baile, entendeu? Mas assim, não dá pra dar tanto resultado. Mas R$3 por dia, R$3 R$3 dá R$90 dá R$90 por mês. R$90, é. Olha, tu pode fazer até um trabalho em cima disso aí, uma aula, né? Porque a pessoa gastar R$90 É porque, por na mês verdade, com ela não gasta propaganda. R$90, né? A conta é o seguinte, ele investe R$360. Só que ele quer fazer tráfego para as 4 empresas. Para as 4 lojas, Mas né? então- São filiais. Então, assim, é 360 dividido por 4, né? Sim. A conta é essa. E hoje a gente já começou. Falei, cara, olha, por mim, É que, na aumenta realidade, pelo menos um o dos meus- valor. Falei, isso não é nem um pacote de bala. Kelly, Assim, um dos meus primeiros empregos aqui em Rio Grande, quando eu era adolescente, assim, eu vendia propaganda para a RBS, que é a TV local, não sei de onde é que essa moça aí é, né? Mas eu vi, e era Todo bem dia. caro, né? É muito caro. Eu lembro assim que era caro. Qualquer comercialzinho assim era muito caro. Daí, pô, 90. mas eu vou fazer o quê? O cliente quer pagar R$3. E ele tá tendo resultado. Não, assim, até tá. Aí tem outros Porque a processos. gente viu a campanha dele aquele dia dos valores, esse mesmo. Esse, e tá É que até tendo agora eu resultado, vi, só que assim, eu vi que são 4 lojas. Não, só pode ser a mesma pessoa. então assim, é a mesma pessoa. Então assim, o que a gente tá fazendo? Ele também tá botando o pé na água. Ele não me conhece, ele acha que eu tô, sim, é muito louco essa coisa no digital. Então assim, em relação ao que você falou, Érica, primeiro, precisa saber como que o cliente enxerga, porque ele não quer saber quantos alcances teve, ele quer cliente na mesa dele. Entendeu? Ele vai enxergar por seguidores e por ligação, mensagem. Alguém falando, pô, Então, ó, a ligaram pergunta aqui. ele veio tem da alguém pra atender mensagem? Tem. Então rola pra mensagem, Então, vou filho. rodar. Roda mensagem. Entendeu? A É pergunta porque eu que você nunca tem que rodei ter... tráfego para mensagem. A pergunta é, rodou, começou a rodar, já vai dar bom? Já vai dar... Não, olha pra mim. A vai pergunta dar é, mensagem? quanto que ele tá disposto... Aí a primeira é a seguinte, beleza. Ele vai receber lá a mensagem. Alguém vai tratar a mensagem. Aí você vai perguntar a segunda parte. É isso mesmo? As pessoas estão interessadas no produto? Estão interessadas. Quantos clientes ele precisa atender para fechar um? Entendeu? Ah, beleza. Ele precisa atender 10 pessoas precisam mandar mensagem para ele fechar um. Né? Então você vai quantificar isso no mês. Olha, eu te mandei aí um contato aí de... Que aí você tem que supervisionar. Se a pessoa atendeu, se a pessoa é boa de venda, entende? Tem todo, mas sim. Né? Faz uma esteirinha assim, faz um Excelzinho e fala, ó, quem chegou, como chegou, o que houve. Faz um Excel pra você também, assim, ter parâmetro. Eu não gostava disso, tá? De verdade, assim, confessando pra vocês. Mas faz sentido hoje. Porque a pessoa fala, tava desqualificado, mas baseado em quê? Não é o público? Ah, porque não fechou, mas... Porque às vezes a pessoa não faz porque é ruim de venda mesmo, entendeu? Não tem a ver com o que eu levo, tem a ver com o que a pessoa não sabe fechar. Qual é o script que você tá usando? Por exemplo, uma era assim, ó. Chegava uma mensagem no Instagram, tá? Tem balão? Não, tem sim. E chama no WhatsApp. Oi? Não, pelo amor de Deus, gente. Como assim me chama no WhatsApp? Entendeu? Ou era assim, mandava uma mensagem no nosso criativo e falava assim, te mandei inbox. Ah, que manda o raio do inbox pro raio que o parta, gente. Por que manda o raio do conteúdo, do preço inbox? Entende? Se fosse pra ser inbox, eu não fazia tráfego. Entende? Assim, é relativo quando, por exemplo, é um produto muito, que aí você não pode botar preço. Alguns, por exemplo, consultório médico não pode botar preço, entende? Mas assim, gente, pelo amor de Deus. Balão pode botar preço. Inbox? Entende? A gente mandou 20 mensagens pro direct. 20 mensagens. E aí, quantos fechou? Não sabe dizer, entendeu? Então assim, mas por quê?
Porque o atendimento é ruim. Então, assim, não adianta só mandar. E aí a gente mudou. Eu falei, não, eu quero saber quanto vocês estão vendendo. Eu quero que a pessoa veja, eu peço que me fale. Aí, em vez de mandar o link do WhatsApp, não, manda o número. Cara, eu não tenho paciência eu não tenho paciência pra ir lá e apertar os botões. Cara, só se eu quiser muito. Nem pra proposta de pegar tráfego eu faço, entendeu? Eu falo, cara, manda um link, cara. Dificulta a vida do outro, não, cara. É um botão que você aperta lá e envia o link. Então, assim, o tráfego, ele não faz milagre. Então, se você está prestando serviço de marketing, você tem que também ter o cuidado para tentar filtrar se o problema é seu ou se o problema é do cliente. Se o lead está ruim porque você enviou o cliente errado ou se o cara está ruim porque ele é ruim mesmo. Então, assim, se ele atende o WhatsApp, cara, se passa por um cliente, vê como que é o atendimento, pergunta quanto tempo demora. Entende? Observa isso. A gente vai fazer isso. A gente vai levar um cliente oculto lá na clínica dele para poder a pessoa... Uma estratégia de marketing, né? Para a pessoa tentar descobrir o que acontece ali, né? E assim, e também você pode, por exemplo, no Instagram, se você vai levar a pessoa pro Instagram, pro WhatsApp, faz o teste. Oi, tudo bem? Vi seu anúncio. Queria saber como que é. Vê quanto tempo demora da resposta. Vê se tem um atendimento pós. Poxa, eu vou pensar. Vê se a pessoa, depois do vou pensar, a pessoa entra em contato de novo. Faz um remarketing, entende? Porque assim, é todo um processo. O ticket é muito alto. Então assim, não é assim, papum. Ninguém vai numa cirurgia e fecha com o primeiro cara. Cara, não funciona assim. Entende? Se funciona, você vai lá, você vai estudar o preço, você vai sentir confiança no atendimento. Então assim, é um processo. E ele precisa entender isso. Então não adianta enfiar 5 mil, entendeu? Sim. Sem você saber quanto custa o cliente. Sim, deixa eu colocar só mais uma questão rápida, essa última. Você pode perguntar quantas vezes você quiser. Tá. Porque provavelmente deve ter tido alguma aula falando sobre isso, eu não sei se eu peguei ou não peguei. O que acontece? A gente fez lá uma campanha de alcance, alcançamos 33 mil pessoas, né? Eu consigo fazer uma próxima campanha segmentada por esses 33 mil? Depende. Porque eu entendo aquela história do funil de vendas. Esses 33 mil, sim, ele é lá o topo da seguinte funil, maneira. Né? Se você consegue engajamento, se teve engajamento na página, normalmente tem. Então você tem que criar um público. Uma das aulas que a gente vai fazer extra, né, e a gente tá para fazer, criação de público e exclusão de público, tá? Porque eu acho que isso... Aqui a gente tá fazendo um processo. Fez campanha, otimização de campanha não, relatório, beleza, primeiro, agora a gente vai começar depois fazer a otimização de campanha, como eu otimizo as campanhas, o que você pode otimizar nas campanhas e também criação de público, tá? Então você consegue fazer sim. Você consegue criar lá no Facebook. Sabe uma outra coisa interessante para o seu cliente específico? Subir uma lista de clientes. Se ele tiver, ele tem, com certeza tem, pede a secretária uma lista de clientes de telefone lista de cliente, você sobe isso como um público dentro do Facebook e faz um lookalike de 1% dessas pessoas e anuncia. Anuncia para os próprios clientes que já estão cadastrados. Não, você cria... eles já são clientes, não precisa. Você vai fazer um lookalike desses clientes. Não entendo esse termo lookalike. Lookalike é o seguinte, vou te mostrar o que é lookalike. Lookalike é um semelhante. Eu chego pro Facebook e falo assim, Facebook... Deixa eu pegar um papel aqui para ficar mais fácil de visualizar. Toda vez que eu escuto lookalike, eu lembro daquele anúncio do Pedro Sobral, do irmão dele. Lookalike assim, é um público semelhante. Eu lembro daquilo ali na hora e faço esse exemplo. Porque pra mim é o que faz mais sentido. Eu falo Facebook, tá vendo esse cartãozinho aqui? Ó, presta atenção que é lookalike. A gente chama grupo semelhante, tá? No Google Ads é semelhante. Tá vendo esse papelzinho aqui? Esse papelzinho aqui é meu público, tá? Eu quero que você procure pessoas iguais, semelhantes a essa aqui. Aí o Facebook, beleza, vou trabalhar. Aí ele traz isso aqui. Esse público. Entendeu? Pessoas que são semelhantes. Então, assim, semelhante em alguma característica. Ou tem os mesmos interesses, ou tem a mesma faixa de renda, ou tem o mesmo comportamento. Então, eu digo pro Facebook, eu tenho esse públicozinho. Pode ser até menor. Pegar um pedacinho menor. Mas como é que eu vou subir essa lista para dentro do gerenciador? Existe essa forma? Tem. Esse eu ainda não ensinei, mas tem. Show. É fácil. Show. Tá? A gente pode fazer uma próxima aula sobre criação de públicos, eu acho que vai ser interessante, tá?
E a gente pode fazer criação de público, que a gente cria alguns públicos, inclusive é da lista. Fala, Facebook, tá vendo esse pedacinho de papel? Eu tenho 100 pessoas aqui. Eu quero que você ache nesse universo de 1 milhão de pessoas, pessoas semelhantes a isso aqui. O Facebook vai procurar, quanto menor a porcentagem, mais parecido. Quanto maior a porcentagem, menos parecido. Ou seja, a distância. Cara, eu quero um lookalike disso aqui, ó. E o Facebook vai achar nos algoritmos dele pessoas que são parecidas com esse aqui. E a gente chama isso de lookalike. Entende? Maravilha. Para que você faz isso? Para uma campanha de mensagem. Uma campanha de alcance não precisa. O que você faz numa campanha de alcance? Você otimiza ela. Entende? Você vai lá ver o resultado e você vai perceber que tem as mulheres que são de 35 anos a 45 anos. Então você pega e afunila. Então numa campanha de alcance a gente faz o funil de idade, ok? A gente faz o funil de idade, a gente faz o funil de gênero, a gente faz o funil de região, por exemplo. Se é Brasil, entende? Então a gente vai afunilando por isso, tá? Pra fazer mais sentido. Maravilha. E tem sim como fazer. Então, assim, sobe um público de lookalike. E aí, como que você funciona a nível de estrutura? Você vai subir uma campanha de mensagem. Então, você pode fazer uma campanha de mensagem, isso é importante, tá? Uma campanha de mensagem com, dependendo do valor que você vai colocar, de pelo menos R$6 para cada conjunto de anúncios, tá? Então, vamos botar que ele esteja disposto a pagar R$10 aí por conjunto, tá? Então, você vai botar uma campanha, esquece a de alcance. Alcance tá rodando lá, deixa rodar. Forever. Você vai subir uma campanha, ok? Só que você vai botar o orçamento na campanha. Você vai botar o valor lá de R$30. Então, vai ficar assim, ó. Eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu fazer aqui, abrir um Paint. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pra vocês entenderem, janelas. Vou abrir um Paint. Tá vendo? Todo mundo tá vendo, não tá vendo? Sim. Tá? Deixa eu só... Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu só fazer uma configuração aqui, peraí. Tá. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aqui. Deixa eu ver se eu acho meu Paint. Beleza. Quando eu saio, não parece. Tá, eu vou compartilhar a tela. Tá aparecendo aqui. Vocês conseguem ver quando eu compartilho? Eu tô vendo o seu pente. Tá vendo meu Paint? Eu vou desenhar, mas não tá aparecendo na gravação. Então eu vou adicionar aqui. Peraí, só um minutinho. Adicionar uma janela. Ok. Agora tá aparecendo aqui. Então vou abrir um pouquinho aqui. Então vamos lá. Tá vendo meu Paint, não tá? Beleza, eu vou desenhar. Tá? Você pode ter o orçamento na campanha, ok? Ou o orçamento no conjunto de anúncios. Tá ok? Então aqui é a campanha. Campanha. E aqui é conjunto, tá? CJ. Tá? Então aqui é conjunto. Quando a gente quer testar o melhor resultado, o que a gente faz, Érica? A gente põe o orçamento aqui. O que eu tô dizendo pro Facebook? Facebook, eu tenho R$30 para gastar com esse conjunto e com esse conjunto. Ok? Entendeu? Eu tenho R$30 para gastar com esse conjunto. Certo. Decide, pela sua estratégia, pela sua inteligência, qual é o melhor conjunto. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer aqui, esse conjunto aqui do lookalike, L-A-L, a gente usa essa sigla, tá? E aqui você pode fazer, por exemplo, por interesse. Entendeu? Então, você vai botar R$30 e ele vai ter esse valor para gastar. Quando rodar 10 dias, você vai saber qual tá mandando mais mensagem. Então, se for, por exemplo, o conjunto do lookalike, você vai lá e pausa esse conjunto. Então, agora ele vai ter R$30 para gastar somente em um conjunto. Perfeito. Entendeu? Você pode fazer até 3 conjuntos. O lookalike, o interesse e, por exemplo, aqui em região. Copacabana, Leblon, entendeu?
Alguma coisa assim que faça sentido, que pague orçamento. Então, por exemplo, aqui seria pinos. O ideal é ter R$10 pelo menos por cada conjunto, tá? E nesses conjuntos você pode ter você pode ter criativo diferente, mas eu sempre ponho o mesmo criativo, tá? Porque eu tô testando o público. Então aqui eu ponho 4, Sim. que é igual a esse 4 e que tem aqui 4 também. Entendeu? Fiz aqui, Entendi. rodei por 10 dias, quando chegar aqui é beleza. Esse aqui não tá dando ruim e esse aqui tá dando bom, os dois tá dando bom. Eu fico, não, todos os dois deram ruim. Então eu tiro os dois e deixo um. Eu sei que o meu grupo Lookalike dá mais resultado. Então, Maravilha. deixa eu só pausar. Só um minuto. Deixa eu voltar vocês aqui. Deixa eu só acrescentar. Entendeu como é que funciona? Então você faz dessa maneira. Então assim, você precisa começar a entender como é que funciona o negócio do seu cliente, tá? Lembrando que ele tá pagando o gestor de tráfego e tá também botando dinheiro na plataforma. Então, assim, você tem que mostrar. Não adianta só você falar que trabalha. Você tem que mostrar que trabalha. E tem que dar trabalho pra ele, entendeu? Quais são os nichos que você vendeu? Quais são os produtos que você... Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Quais são os nichos que você vendeu? Quais são os produtos que você vendeu? E aí você vai planilhando, entendeu? Para você poder ter uma referência um pouco maior disso. Uma vez que você tem referências, você sabe aonde você pode ir. Às vezes você está gastando R$3 e o cara está disposto a pagar 50. Então o que você faz? Você aumenta. Aumenta o valor. Entendeu? E aí você vai ter como ter, a gente chama de uma esteira de produtos, né? E aí você consegue saber muito mais detalhado como funciona. Quanto mais riqueza de detalhe você conseguir planilhar os dados, melhor vai ser o seu retorno do tráfego. Porque tráfego é matemática, é número. Então é interpretação de números. Entendeu? Maravilha. Entendeu? Você pode fazer uma campanha de mensagem, você pode fazer uma conversão pro WhatsApp, você pode, por exemplo, fazer um tráfego, testar essas. Mas se o cara quer... eu vou te falar, o cara nem vai se importar muito com seguidores, de verdade, se tiver bombando a loja dele, entendeu? Sim, sim. É que ele acha que seguidor vai vender, vai trazer cliente. Você pode fazer as duas. Dependendo da verba que você tem, você pode ter 3 campanhas, 4 campanhas, entendeu? Depende do que faz sentido pra ele. Conseguiu entender? Show. Perfeitamente. Alguma dúvida a mais? Ainda não. Michele? Estamos por aí? Michele tá mutada, né? Mas ela deve talvez esteja me ouvindo. Então, assim, basicamente, a aula de hoje foi exatamente sobre isso, sobre precificação e de contrato, né? Então, Michele, você tem alguma dúvida? Não, estamos escutando. De boa? Então, assim, a De nossa boa, aula hoje foi exatamente sobre isso, né? Você tem alguma dúvida Eu vou sobre indo na essa... prática depois, sabe qual é o meu interesse, e eu vou indo na prática. Estou esperando juntar os 10 anúncios ali para pegar qual é o anúncio melhor para subir. Então, assim, outra coisa, vocês têm alguma outra dúvida que não seja sobre a aula de hoje? Não tem problema, é a hora de perguntar. Pergunta, porque pergunta ou cale-se para falar no WhatsApp. Tô brincando. Vocês têm alguma outra dúvida que não seja sobre o assunto, ou que vocês queiram tirar dúvidas sobre o que for, que aí a gente vai também fazer esse nosso primeiro momento aí também de respostas e perguntas. Alguém? Não? Tudo beleza? Então, assim, por hoje nós encerramos cedo hoje, né? Uau! Né? A gente tá entrando nos eixos, porque não, chega e segunda-feira assim, já tende a cada dia ser melhor, né? Então tem algumas aulas. O que eu quero que vocês façam? Vocês interajam lá, botando as dúvidas. Porque, por exemplo, conforme vocês vão botando as dúvidas, eu vou planejando as aulas da semana. Então, por exemplo, eu já sei que vocês têm dúvidas sobre criação de público. Já estava no projeto de fazer, mas eu posso já subir uma criação de público. Como criar público, ou com vocês ou sem vocês. Então isso indifere. Como excluir público, como criar público, como subir um público, por exemplo, um público de lista, né? E a gente vai fazendo conforme há uma necessidade de vocês. Como fazer 2 campanhas, como ter resultados, como perceber o resultado que cada campanha entrega.
né? Então, eu fiz isso recentemente com um cliente. Eu subi 2 campanhas, uma de tráfego, uma de pinos e uma de interesse. E, por exemplo, a de pinos deu muito mais resultado. Então, fui lá e pausei de interesses. Então, você pode ir testando para ver o que funciona. Lembrando que quando o nicho ele é muito específico, por exemplo, no seu caso, o Érica, ele é um cirurgião plástico, né? Ele é um cirurgião de olhos. De olhos. Ele tem É uma. um nicho muito Isso. específico. Eu faria no Google. Entendeu? Eu iria também, eu faria no Facebook, explicando como é que funciona e deixando aparecer, mas eu iria pro Google. Cirurgia ocular, Sim. nas palavras-chave, entende? Quando alguém procurar, eu iria pro Google. Porque a pessoa, ela dificilmente vai procurar esse tipo de nicho dentro do Facebook. Então, dependendo da verba que ele tem para aplicar no tráfego, eu investiria uma parte no Facebook e outra parte no E outra Google, no Google. Maravilha. em redes de pesquisa, tá? Nós ainda não vimos Tá. essa aula porque eu preciso ter certeza que vocês estão afiados no Facebook, o que ainda não estão, né? Então, como Tá. não está ainda afiado, o que, que a gente faz? Por mais que eu veja que seja interessante rodar, mas ele não vai ter o alcance que ele quer no Google, tá? Então, eu faria, por exemplo, uma campanha usando o Google Meu Negócio para ligação. Quando a pessoa procurasse clínicas de olhos, ele apareceria ali para ligar para ele. Que é uma campanha muito mais otimizada, muito mais rápida de fazer. E é uma campanha smart, não requer pensar muito. Uhum. Então daria para fazer assim, para ir gastando um pouquinho de verba. Né? Uma campanha, por exemplo, de ligação, usando a referência do Google no meu negócio também. Mas o ideal é ir para o Google, porque é um nicho muito específico, né? Então, de cirurgia muito específica. E deixar o alcance, pelo menos, pro Facebook. Tá bom? A gente ainda não Tá viu o bom. Facebook Ads, a gente vai ver, porque o Facebook Ads ele é um pouquinho mais complexo, né? Não tem tanto criativo, é mais palavras. Mas, assim, O você... Google Ads, né? O Google Ads. Desculpa, obrigada pela Isso. correção. O Google Ads, ele é mais complexo, entendeu? A questão de pesquisa tem ampla modificada, frase modificada. Então, você tem uma outra estrutura que ela é um pouco mais complexa, né? E as pessoas não estão muito acostumadas, mas a gente vai chegar lá. Só que eu preciso, como a maioria dos negócios locais fazem Facebook por causa do orçamento, você pode rodar uma campanha de cadastro, entende também? Dá para testar uma campanha de cadastro, né? Se Kelly, você... Oi? eu vou me despedir de vocês que eu tenho um compromisso agora, eu tenho que pegar meu filho, tá? Tá certo. Beijo. A aula vai ficar Vou ver se eu... gravada, tá? Beijo. Beijo. Tá bom. E Beijo, aí tchau. Foi um prazer até agora. você tem lá a campanha de cadastro também que dá para testar, entende? Da pessoa cadastrar e alguém entrar em contato. A única questão que você precisa ter, deixa eu botar a gente para lado. A única questão que você tem que ter é alguém para fazer. Você consegue saber quem se cadastrou, né? Você tem lá a estruturazinha. Essas campanhas eu ainda não gravei, tá? Então eu vou gravar, eu já fiz campanha de cadastro para mim, até para mostrar para vocês. Sim. E aí a pergunta é, quanto seu cliente está disposto a pagar por um cadastro e ter o cliente? Essa é a primeira pergunta que você tem que saber. Tá. E aí depois você consegue otimizar nível de valor. Você vai gastando, bateu o cliente, fez sentido, cara, você tá aí resolvido. Então, essas perguntas todas para todos os clientes. Quanto você está disposto a pagar? Quanto que é o seu retorno? Ou seja, qual é o seu ROI por investimento? Quanto que você está disposto a pagar para ter, entendeu? Você investe 50 e vai ganhar 5 mil. Então, faz sentido. Não faz. Não, eu não quero gastar. Não faz sentido. Eu não quero 50. Por exemplo, eu tenho um colega que eu auxilio, faço auxílio, eu dou mentoria para ele, né? Consultoria. E eu falo para ele, eu falei, cara, o seu trabalho custa 7 mil reais. Você tem que estar disposto a pagar 100 por ele. Se você pagar até R$ 1.000, você tem que estar disposto, porque você vai ganhar 6 mil reais. Só que ele não tem esse valor. Ele queria pagar com a certeza do fechamento. Eu falei, cara, não funciona assim. Você tem que estar disposto a pagar, de fechar lá de R$ 20 por dia, fechar um cliente, falar. Quando você fechar o primeiro cliente, você vai ter uma referência, cara. A cada 10 clientes que chega, 2 é bom, eu pago tanto, e para eu ter tanto, eu vou ter que investir mais. Né? Assim que eu fiz com um cliente que tem uma... Eu tenho um cliente do nicho de venda de churrasqueira ecológica, que eu sei que a cada 10 clientes, que eu mando para ele, 2 compram.
na hora. Sim. Comprado. Ele é um bom vendedor, compra. Então, a gente, por exemplo, vendeu. Foram isso? A gente vendeu 10, é 70. Gastou uns 70. Eu mandei uns 70 pessoas pra ele. Só que assim, o valor pra mandar mensagem pra ele é R$2,50, R$1, 2, entendeu? E ele faturou, gastando no tráfego, tipo, R$200 e ganhou 10.500 de faturamento. Show. Não é o lucro, beleza? Não é o lucro, mas, pô, é um faturamento. Então, se ele pudesse escalar, eu já sei exatamente quanto que ele precisa botar no tráfego pra escalar. Uhum. Porque eu tenho isso que é quantificado. Entendeu? Maravilha. Foi alguma dúvida a mais sobre isso, sobre uma outra? Eu vou gravar essa semana ainda, hoje é segunda-feira. Eu vou anotar lá, a gente vai gravar como subir públicos, ok? Como criar públicos. E aí eu vou criar... vou até anotar aqui. Criação. Porque no Facebook você pode criar e excluir públicos, tá? Então, criação de público. Sim. Exclusão. A gente usa a exclusão quando vai subir uma campanha que tenha mais de 2 conjuntos de anúncios. Então, por exemplo, eu quero excluir quem se engajou, né? Porque não faz sentido eu ficar anunciando para a mesma pessoa. Então, eu quero excluir o João da campanha do Ricardo. Então, a gente vai excluir. Isso se chama exclusão de público. Então, criação de público e criação Exclusão. de campanhas. Campanhas com mais de um conjunto. Que aí o orçamento fica, a gente chama de orçamento na campanha, que é a ABO, e CBO, conjunto de... Não, é CBO e ABO. CBO é quando... Vou até confirmar aqui porque eu não lembro de cabeça, mas CBO é quando o valor está no orçamento da campanha e ABO quando está no conjunto de anúncios. Só vou lembrar que eu não lembrei de cabeça agora, mas se é ABO ou CBO. Mas assim, quando o orçamento está na campanha, ok? Orçamento na campanha. Ou no OC, orçamento na campanha. Ok? Ou no conjunto de orçamento. Orçamento no OCJ. Entendeu? A OCA, campanha, OCJ, e aí você... Porque é uma sigla em inglês, né? Então, você pode botar do jeito que você entenda. Né? Mas eu normalmente uso uma delas, mas eu tenho anotado. Porque eu nunca lembro qual é qual. Né? Então... Mas é isso. Então, assim, tem que fazer e tem que subir. Ok? Beleza? Ok. Beleza, Kellen. Tamo Então, junto. por hoje Obrigadão, é só. tá? Até as próximas aulas, tá bom? E tamo junto. Até depois de muito tempo. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau.